Oi, meu nome é Melk e como deu pra perceber pelo título desse vídeo, hoje eu tô aqui pra reclamar das coisas, mas não é só pra reclamar, também pra falar um pouco sobre como as narrativas podem se perder no processo de você seguir demais o que você acha que você deve fazer e que vai agradar o público ao fazer uma narrativa, e não o que faz sentido pra aqueles personagens que são pessoas diferentes de você mesmo. Você tá só escrevendo, mas você não é tipo quem deve guiar a história, porque os personagens passam a existir por eles mesmos, mesmo que isso não seja, eles não sejam reais, eles existem nesse universo fictício. Introdução confusa, mas enfim, eu acho que deu pra vocês pegarem o fio da coisa, que é tipo assim, muitas vezes quando você está escrevendo a narrativa, e eu não sou um grande escritor de narrativas, eu sei que esses vídeos são narrativas, mas no sentido mais longo, daquilo que se faz pro cinema ou pra TV, eu não sou nem um pouco especialista, né? Mas eu acho que, assim como tem muita gente que comenta aleatoriedades na internet sem ter propriedade nenhuma, eu posso ser uma pessoa que quero comentar aleatoriedades na internet sem ter propriedade nenhuma. Além disso, eu gosto muito de cinema e de séries também. Séries eu não assisto tanto, mas eu entendo sobre elas, porque eu consumo conteúdo sobre séries. E cinema, com certeza, eu acho que é o tipo de mídia que eu mais consumo. Então, assim como outras pessoas estão na internet e só têm a propriedade de ter assistido sobre o assunto, eu também tenho a propriedade de só ter assistido sobre o assunto para falar sobre esse assunto. E aí, a partir disso, eu acho que a gente pode pensar justamente nisso que é o ponto principal que dá origem às minhas reclamações, que é em relação ao fato de que muitas vezes nós temos séries que, ou filmes também, mas os casos que eu vou falar aqui são sobre séries, nos quais os autores criam pensando em uma história final para aqueles personagens. E tudo bem, faz sentido você ter uma história planejada. Existem modelos de que você pode seguir em determinadas estruturas narrativas, tipo a jornada do herói, ou modelos para você criar personagens e imaginar como aqueles personagens vão funcionar. Só que conforme você vai escrevendo a história, aquilo vai fazendo sentido ou não. Você pode pensar, por exemplo, no caso de séries que depois de mais da metade, tipo na última temporada, quer botar personagem novo. Você não vai ter um vínculo com aquele personagem e não vai fazer sentido se ele for muito importante pra trama. Inclusive tem um escritor, eu não lembro quem é, que fala que os personagens importantes devem entrar antes da metade da narrativa. Então é importante que você tenha embasamento para construir aquilo e que aquilo faça sentido, não só dentro daquele universo. E aí a gente pode pensar no caso dos retcons, né? Que é tipo, ah, não, mas na verdade isso era desse jeito, só que vocês não sabiam dessa informação. E aí tem um monte de retcon que é só no próximo filme ou só na próxima temporada, porque só faz sentido naquele momento e não fazia sentido quando pensaram a série de fato. Mas eu acho que o principal problema não é nem em relação aos retcons, é de fato em relação a tentar conduzir a narrativa como se ela não evoluísse. Como se as pessoas não evoluíssem, no caso de séries que passam mais de anos de uma série para outra, como se os atores não evoluíssem, como se o público não fosse mudando, como se o mundo não fosse mudando, e como se a sua narrativa não fosse se encorpando e, de certa forma, se tornando algo vivo e algo próprio. Você tá escrevendo aquilo, mas aquilo não é de fato quem você é, por assim dizer, sabe? Porque você tem que escrever personagens diferentes, que você se embasa para escrevê-los, mas eles não são a sua personalidade. Eles fazem parte daquilo que você conhece, do mundo que você conhece, ou daquilo que você vai conhecendo para escrever uma determinada narrativa, mas não são você. Então, não acho que seja o caso, mas muitas vezes parece que as pessoas tentam colocar um personagem como se representasse ela, sabe, dentro de uma narrativa. E talvez isso faça sentido, e talvez seja... Vai dar certo você colocar uma pessoa que seja parecida com quem você é na vida real, pra você meio que realizar os seus sonhos através de uma fanfic que depois vai virar um livro, que depois vai virar um filme. Talvez faça sentido, que dá sucesso e dá dinheiro, com certeza, né? E acho que tô reclamando de várias coisas aqui, mas são pontos que tem a ver com narrativa e com tentar prender a sua narrativa como se ela tivesse que seguir o que você determinou pra ela no começo, quando você estava escrevendo, e não o que faz sentido. E aí, finalmente, a gente chega nas reclamações que eu tenho em relação a essas narrativas se prenderem àquilo que foi feito inicialmente, que são os casos de Como Eu Conheci Sua Mãe e de Sex Education. Véi, tipo assim, o final de How I Met Your Mother não faz sentido nenhum pra mim. Antes da gente entrar na parte principal, deixa eu falar aqui que não faz sentido nenhum o Barney ter voltado a ser... Tipo assim, não é que ele voltou a ser o canalha que ele era, mas ele voltou a ser parecido, sabe? E aí ele tá criando a filha lá sozinho. Tipo assim, pra que eles criaram toda aquela história do Barney com a Robin se eles nem iam dar sequência pra isso, sabe? Por que
Pra que você investe tanto em personagens que as pessoas tenham um carinho, que são personagens importantes pra narrativa, pra você dispensar eles? Se você vai criar um romance que é dispensável, cria com um personagem que entrou só numa temporada, só pra gerar esse jogo, que eu também não acho tão positivo assim. Principalmente quando o personagem tá ali só pra mover a trama pra algum sentido, e não que de fato faça sentido a existência daquele personagem enquanto si mesmo. Ele tá ali só pra cumprir a função de mexer na narrativa, não parece que ele foi feito enquanto indivíduo que existe dentro daquele universo, tá ligado? Tipo aquele menino lá que aparece na quarta temporada de The Boys. E o problema nem é que, tipo assim, o francês é bi, tipo, meio que dava ali pra você entender, e acho que não é esse o problema. O problema é que o cara lá aparece só pra conduzir essa narrativa de que o francês tá sofrendo pelos crimes que ele cometeu, enfim. Acabei reclamando de The Boys aqui porque tem a ver, mas eu acho que em How I Met Your Mother é muito bizarro isso, que, tipo... Aí desenvolve toda aquela história do Barney e da Robin, e você vê, caramba, o Barney tá mudando. E você fica a porcaria da série toda torcendo pra que o Barney de fato mude. Porque aparece tanta mina legal na vida dele, ele dispensa as minas, porque ele é um completo canalha que não tá... que tem um monte de trauma mal resolvido, que não consegue se estabilizar no relacionamento, que é muito infantil. E aí você vê ele evoluindo e tipo assim, poxa, agora ele tá pronto pro relacionamento. Não sinto que ele evoluiu tanto assim em personalidade, que a gente consiga perceber. Mas no contexto da série, ele tinha evoluído a ponto de, poxa, ele gosta da Robin, os dois se dão muito bem juntos. Que coisa bacana. E aí eles abandonam tudo isso pra, no final, o Barney não só não ter passado por essa mudança, tipo assim, não, agora eu sou um pai solteiro e é isso, tá ligado? Mas ele continuar sendo um canalha. E eu não tô falando aqui que é um problema pais solteiros se relacionarem. Adoro mães solteiras. Mas eu tô dizendo que o Barney continuar sendo meio que esse canalha de que, de ser esse mulherento, mulherengo. O Barney continuar sendo esse mulherengo é tipo assim, abandonar toda a progressão do personagem. Existem personagens que não são planos ou lineares. Enfim, eles não são retos, planos, lineares, não lembro. Eles são redondos, não sei se é esse o termo, mas tipo assim, eles têm uma evolução. Eles não são constantes. Não é o caso, por exemplo, de Senhor dos Anéis, que a gente tem o personagem do Aragorn, que tipo assim, ele é um cara pra se manter constante, pra você ver virtude nele, que ele não mude exatamente, mas que ele não passa por grandes mudanças, ele continua sendo uma pessoa firme. Isso passa uma sensação de que ele é um personagem com valores muito bem estabelecidos. Existem personagens que vão mudar os seus valores, as suas atitudes, e seria muito positivo, inclusive para essa ideia que vai se construir em relação ao romance, ao amor, já que esse é um dos temas principais de How I Met Your Mother, que o Barney passasse por isso, porque tipo assim, poxa, olha a importância do amor, de você ser uma pessoa responsável, de você ter maturidade. Mas eles abandonam isso completamente pro Barney voltar a ser, tipo assim, um mulherengo, tá ligado? Enfim, eu nem lembro se é isso de fato que acontece, porque tem muito tempo que eu terminei de assistir e eu não quis assistir de jeito nenhum de novo o final, principalmente, porque, pelo amor de Deus, não tenho paciência pra aquele negócio, não. E aí, finalmente, a gente chega na minha reclamação principal em relação a How I Met Your Mother. Véi, não existe aquela merda daquele final, tipo... Eu sei que, é porque o amor não é perfeito e a menininha lá, esqueci o nome dela, eu sei que é a Kristen Milioti. É Tracy? Enfim. É porque a mãe dos meninos acabou morrendo de câncer, e isso faz sentido, porque o amor nem sempre é do jeito que a gente quer e tal. E tem as palavrinhas lá em alemão, que uma coisa significa uma coisa e outra coisa significa outra coisa. Mentira! Agora eu peguei A de vez, porque, poxa, qual é a razão de ter aquela merda daquela cena onde o filho dele fala assim: pai, eu acho que você tá apaixonado pela tia Robin. Aquela cena só existe porque eles escreveram aquela cena no começo, eles gravaram aquela cena. E aí os dois adolescentes, eles cresceram. Então não dava pra você encaixar no final, depois de 10 temporadas, que aqueles adolescentes agora tinham crescido 10 anos e eles eram os mesmos adolescentes daqui, tá ligado? Eles gravaram no final. Só que os adolescentes tinham crescido, então eles precisaram gravar o final antes. O que eles tinham planejado. Só que, mano, é só tirar a cena, Inventa qualquer merda, bota um dublê, faz sem ter a cena, bota como se de fato tivesse no futuro. E agora eles já estão adultos, e os adultos e os adolescentes que agora são adultos, os filhos do Ted estão relembrando aquela história, estão falando como a mãe deles era importante e tal. Mas não inventa essa merda dessa história de que quando a gente vê o Ted e a Robin terminando, o Ted faz uma lista de contras, por que ele não namoraria a Robin? Cadê essa merda? Acabou! Enfim, me estressei demais aqui porque não faz sentido. Você constrói uma narrativa onde aqueles personagens não tem sentido aqueles personagens estarem juntos. E aí, além disso, esse personagem aqui, que é a Robin, tem outro desenvolvimento de trama junto com o Barney, e você abandona os dois e volta os dois para o que era antes, o Barney a voltar a ser mulherengo e a Robin para voltar com o Ted, porque isso é muito importante, sendo que tem contras em relação ao relacionamento desses dois, que não faz sentido nenhum, porque você tinha construído uma idealização.
não só do amor, mas da personagem perfeita, que era a mãe das crianças. E aí, de repente, ela morreu. Porra, você controla a narrativa, você tem a oportunidade de falar, tipo assim, ah, não, vamos controlar a narrativa aqui de uma forma que vai ser realista, mas que tem coisa que aconteceria na vida real. De vez em quando, o personagem da comédia romântica vai estar correndo pra encontrar o amor dele no aeroporto, que o avião tá partindo. Ah, eu preciso te encontrar, Maria Joaquina. Não sei porque Maria Joaquina me veio na cabeça. E aí vai vir um carro e vai atropelar. Igual é no começo de Como Eu Era Antes de Você. Mas não precisa o filme mostrar isso ou uma série mostrar isso, tá ligado? Porque existe uma verossimilhança, mas não precisa ser igual à realidade. E aí que a gente chega em Sex Education. Sex Education me estressa mais porque, véi, é uma série que se propôs a ser diferente, se propôs a ser uma série que, nossa, olha como nós estamos falando sobre sexualidade com a maturidade. Não só para adultos, para que os adultos percebam isso nos adolescentes, mas também para que os adolescentes possam se identificar de certa forma. E eu acho que a série tem uma representação de adolescentes melhor do que são as representações que outras séries, principalmente as séries da Netflix, acabam construindo. E aí eles abandonaram isso tudo, sabe? O Otis passa todas as temporadas, são 5, eu acho? Passa todas as temporadas pra ele evoluir, pra ele ser uma pessoa que, tipo assim, que se entende mais, que consegue entender mais as outras pessoas, e que ele passa a 4ª temporada, se não me engano, toda nessa brisa de, tipo assim, poxa, eu não posso ser meu pai, eu não posso ser o meu pai. E aí você entende que ele tava passando por essa progressão, e aí chega no final da 4ª temporada, você entende que ele e a Maeve, poxa, finalmente vão dar certo, e aí chega a 5ª temporada, problema seu! Não só eles abandonam a progressão que o Otis estava tendo enquanto indivíduo, pra ele voltar a ser um completo babaca em relação a Maeve, em relação a Ruby. É Ruby? E aí, pra pior de tudo, o Otis, que é um cara que entende muito de computador, inclusive quando ele tá conversando com a Ruby, ele fala que ele sempre faz backup do computador dele. Então um cara que entende disso, de repente, só pra fazer uma ceninha constrangedora na última temporada, eles botam que ele não consegue conectar o celular na tela lá, no projetor. Uma parada muito específica. Se você lembra disso aqui, você tá entendendo o que eu tô falando. Não faz sentido com o personagem, tá ligado? Parece que foi outra pessoa que escreveu. E aí é que entra, porque, véi, essa parada dele não querer parecer o pai dele, ele parece completamente com o pai dele nessa merda dessa última temporada, que ele tava tentando não ser isso e tava mudando, e você vê ele avançando, e você sentiu que ele parou de avançar tudo isso, tá ligado? Não só em relação ao Eric, que eu acho um pouquinho que a amizade deles fica meio abalada assim, não lembro direito, pra ser sincero. Mas eu lembro direito que toda a questão com a Ruby e também com o que, eu sou o terapeuta original, uma parada nada a ver, uma trama sem sentido pra trazer ele de volta pra um ponto que ele já tinha progredido, como se ele precisasse fazer aquilo. E aí a gente chega na pior parte, que ainda é pior do que isso. Tipo assim, não tem o mínimo sentido você querer limitar os seus personagens àquilo que você acha que você precisa seguir. Como se a Maeve e o Otis precisassem ficar juntos. Sendo que, poxa, a Ruby foi uma personagem que eu olhava assim e falava, caramba, agora eles têm uma trama bacana. Agora vamos ver o que vai acontecer. Mas não, vamos ficar nessa aqui de que eles nasceram pra ficar juntos, o Otis e a Maeve. E aí, mas aí eu tô indo pros Estados Unidos, não vai dar certo isso não. E aí, ele tinha sido uma merda de um babaca com a Ruby, porque ele achava que gostava da Maeve, porque forçaram ele a seguir isso, tá ligado? Quem escreveu. E aí, pronto, a Ruby também passava por uma progressão de personagem e aí, de repente, você que se lasque aí, Otis. Tá ligado? E, tipo assim, não tô falando que ela deveria aceitar ele também, não. Ele foi um puta babaca. Mas precisava ser do jeito que foi, como se ela tivesse voltado a ser aquela personagem do começo da série. Como se ela não tivesse se entendendo melhor e falar, tipo assim, pô, Otis, então, você que se lasque aí, tá ligado? Mas não desse jeito. Se ela falasse, tipo assim, poxa, eu tô melhor, não preciso de você, tô de boa, eu superei você. E eu tô num momento bacana e tal, pá. Poderia ser assim, mas não, ela tem que continuar agindo babaca com ele. O que faz sentido, porque ele foi babaca com ela. Mas ela tinha passado por uma progressão de personagem que também faria mais sentido ela só agir normalmente, tá ligado? Sem meio que ser meio que babaca assim com ele. E aí, isso é tão ruim porque, poxa, eu sentia que, caraca, a relação da Maeve com o Otis é legal, mas existe uma amizade. Como é que você cria uma série onde você tá falando sobre sexualidade, sobre diferentes identidades e tal, sobre diferentes questões que envolvem tudo isso, e você não entende que duas pessoas cis, hétero, podem não ser namorados, elas podem ser só amigos. O Otis e a Maeve poderiam muito bem ficar como amigos. Eu sei que, tipo assim, no começo da série talvez não fosse a ideia deles, mas eu fui sentindo cada vez mais que a série avançava que eles estavam numa relação muito boa de coleguismo. Era um vínculo muito de amizade, né? Não coleguismo, mas enfim. Eles estavam num vínculo muito forte, legal, mas eu não sentia que existia uma atração física, que existia um desejo, pra colocar nesses termos, tá ligado?
É claro que existia uma escolha, existia uma amizade, um afeto ali entre os dois, mas me parecia menos natural do que o que parecia com a Ruby. E eu sei que eles eram muito diferentes, o Otis e a Ruby, mas você sentia que os dois estavam meio que mudando e se tornando melhores em alguns momentos. E com a Maeve e o Otis não parecia isso, sabe? Você não dá pra sentir que parece natural. E talvez essa seja só uma impressão minha. Mas se você tá escrevendo uma narrativa, você tem que ter a capacidade de entender aquilo que faz sentido pros personagens, e não para o que você pensa fazer sentido. Você acha que, não, porque a gente escreveu aqui no começo que a Robin e o Ted ficavam juntos. Não, porque a Maeve e o Otis, na verdade, e aí termina ninguém junto com ninguém, todo mundo termina uma vida meio merda assim. Isso para não citar aqui, entre parênteses, a história do Eric, que eu não acho tão forçado assim, mas eu acho que se desenvolveu só na última temporada e que não estava sendo bem construída, tá ligado? Você meio que tem que planejar o que vai acontecer. E aí a gente chega na conclusão desse vídeo. Depois de reclamar um monte de coisa, eu acho que quando você tá criando uma narrativa, você precisa pensar a respeito desses personagens. Eles não são você e eles precisam fazer sentido sozinhos. Mas esse sentido que eles precisam fazer sozinhos precisa de fato ser planejado, porque você precisa construir uma boa história. Não é todo mundo que vai ter muito talento, muita qualidade e dar uma puta sorte, assim como foi com Breaking Bad, que parece que é tudo muito amarrado desde a primeira temporada, mas não, cada temporada foi escrita no seu momento. Só que ela parece muito bem amarrada pela qualidade de quem a estava escrevendo, da equipe que estava escrevendo, não só do principal lá, que é o Vince Gilligan, é esse o nome dele? Enfim. Breaking Bad é uma exceção, a gente tem muitas séries, principalmente essas que duram muito, que você acaba cansando e chega no final e você fala, só acaba, pelo amor de Deus, e um final meio, sabe, que divide o público, não tão bom assim. E aí eu acho que em relação a isso, é preciso planejar bem uma narrativa. Só que planejar bem uma narrativa não quer dizer você se prender à narrativa ter que acontecer do jeito que você imaginou ela no começo. Uma narrativa precisa ser bem construída. Para isso é necessário ter uma base sólida, mas saber adaptar, entender aquilo que faz sentido para os personagens e para a evolução dos personagens. Seja uma série ou um filme, uma narrativa muito longa ou mais curta, é preciso que as coisas façam sentido dentro daquele universo e para aquelas pessoas que não são você e que não são o nosso universo. E diante disso, é preciso que quem está escrevendo a narrativa, seja você um fanfiqueiro aí, ou quando a gente vai assistir um filme, se você, enfim, acabar em algum momento da sua vida escrevendo um filme, ou se você está escrevendo um filme, é preciso que a gente tenha essa noção de que, tipo assim, essa é uma narrativa que precisa fazer sentido para as pessoas que estão assistindo. Isso é muito difícil, porque você está na sua cabeça, naquilo que você imaginou, e não vendo com os olhos de um espectador que não criou aquela trama. Mas ainda assim, se colocar no lugar das outras pessoas também é um processo de saber escrever bem, de ser empático, de entender aquilo que faz sentido para as outras pessoas. Não só para os personagens, mas também para quem está assistindo. Enfim, reclamei de um monte de coisa, isso aqui não chega a conclusão nenhuma. É só para reclamar um pouquinho, mas também para conversar sobre narrativas mal estruturadas e bem estruturadas. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.